Olá a todos vocês, satisfação. É um prazer imenso estar aqui contigo. Bom, eu estou continuando o vídeo anterior, que eu falo quase no finalzinho que não gosto de democracia, né? Hoje eu vou estar falando por que eu não gosto de democracia e sobre as questões da fragilidade da democracia, né? Quero dizer também que é importante você analisar aí direitinho o que está sendo falado acerca de Deus, acerca das suas crenças. Eu não entrei aqui no mérito das crenças, né, das pessoas. Para crer, eu sempre defendo a bandeira que para crermos em algo é necessário analisarmos e sabermos no que estamos crendo. Ok? Não estou falando aqui tomando um partido religioso ou defendendo essa ou aquela tese religiosa. Estou falando aqui como professor, né, da área da religião e da teologia. Ok? A questão de eu não gostar de democracia não faz com que eu transgrida, né, as leis, ou com que eu quebre as leis, né, ou que eu desobedeça as leis do país que eu vivo. É importante esclarecer isso. Uma outra questão também é que se não der para a gente estar concluindo o assunto neste vídeo, eu farei outro e concluirei esse assunto, tá bom? Vamos lá. É muito engraçado a questão dos religiosos, que eles não sabem separar as coisas. Em nenhum momento eu disse aqui no que eu creio ou no que eu não creio. E alguns amigos que eu compartilhei os vídeos que eu estou postando no Zap, me mandaram o WhatsApp perguntando se eu tinha desviado, se eu tinha isso, se eu tinha aquilo. Não, realmente eu estou desviado já faz muito tempo. Mas é do mal, de pessoas de pessoas de má índoles e de ignorantes, né? Estou desviado de ignorantes, nécios, ineptos, que não entende de nada, mas segue sem conhecer aquilo que está seguindo, né? E o maior líder, né, dessa pessoa, né, como muitos colocam aí, o maior líder do cristianismo, que os caras dizem que é Jesus de Nazaré, alguns estudiosos dizem que o maior líder do cristianismo é Jesus de Nazaré, dizia que como pode um cego guiar outro cego? Se um cego for guiar outro cego, ele diz que ambos cairão na vala. Ou seja, ambos vão se arrebentar. Então aqui é uma reflexão. Eu costumo falar bastante sobre a questão de nós refletirmos sobre vários aspectos da vida. Refletirmos sobre a vida. Tudo bem? Refletirmos sobre o contexto religioso. Aprendermos sobre todos os contextos que nós defendemos principalmente. Ok? Eu não gosto da democracia, principalmente essa democracia que nós temos em nosso país hoje, pela fragilidade, pela hipocrisia do que nós vemos aí dentro do nosso sistema político, sistema de governo. Essa nossa democracia é uma democracia hipócrita, é uma democracia corrupta, tá? Corrupta. Mas enfim, vamos aqui para questões dos vocábulos, das expressões, para podermos compreender e discorrer o nosso assunto aqui, tá bom? Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like, dê a sua curtidinha lá,
e compartilhe o vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo para que outros gostem também. E se você não gostou do vídeo, pode compartilhar com alguém que não vai gostar também. Não tem problema não, tá? Para mim tá tudo certo. Entenda bem. O que é democracia, né? O que vem a ser democracia? Democracia é um sistema de governo em que o povo exerce a soberania, né? Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, né? Diretamente ou através de um representante eleito. Então veja bem, o sistema democrático ele já nos apresenta logo a primeira fragilidade. Por quê? Porque nós vemos dentro da nossa democracia, hoje no século XXI, pessoas que não têm condição nenhuma de legislar, de estar em local algum representando pessoas, representando sociedade. E a democracia, ela vai apresentar diversas pessoas em condições de representantes que são verdadeiros ignorantes, que não têm a mínima condição de estar ocupando determinadas posições dentro da política, dentro do sistema governamental. O termo democracia origina-se do grego antigo demokratia, que significa governo do povo, que foi criado no século V a.C., para denotar um sistema político então existente em cidades de estado gregas, principalmente em Atenas. Só uma observação aqui importante. O julgamento de Jesus, houve uma certa democracia. No momento da condenação, quando Pilatos manda perguntar para o povo, isso é costume de Roma, porque Roma ela já estava cheia de costumes e filosofias gregas, porque a Roma tinha tomado todas as cidades gregas, e ela estava cheia de filosofia helenista. Então Roma vai e faz esse tipo de citação, deixa que o povo escolha, Barrabás ou Jesus de Nazaré. Isso é costume romano. E daí o que o povo escolhe? Escolhe Barrabás, né, de acordo aí com os contextos bíblicos. Para você ver como é. Desde as antiguidades os povos não sabem escolher, tá? Então, veja bem, eu não sei se vocês conhecem como funciona reino, sabem como funciona reino, e entendem sobre governo de monarquias. Então eu vou estar falando para vocês aqui o que é um reino, né? Para vocês estar compreendendo o que é um reino, como funciona. Porque todo mundo fala, rei é horrível, rei é uma coisa terrível. Por quê? Porque ele está falando o que ele ouve. São ideologias que ele já vem ouvindo de outras pessoas e do nosso sistema de governo. Ele nunca viveu um reinado, ele nunca estudou sobre reino. Como que ele vai estar falando que reinado é ruim? E alguns professores, né, aí que conhece e são democratas, cheio de ideologia democrata, foi formatado, o software dele foi formatado com uma ideia de democracia, ele está dentro daquele mundo, ele está dentro da caverna que Platão falou, não saiu para ver o mundo de outra maneira, ele diz que monarquia é horrível, é isso e é aquilo. Quando na verdade não é bem assim. Então vamos lá. O que é um reino?
País ou território, estado governamental, ou um estado governamental que é governado por um rei, com conjunto de súditos de uma monarquia. Então, o que é uma monarquia? Como funciona essa monarquia? Na monarquia, o monarca possui poderes amplos sobre o país. Assim, além de ser chefe de Estado, o monarca também é chefe de governo. Dentro da monarquia, os poderes do monarca estão acima de qualquer instituição, já que o seu poder é absoluto. E aí, eu me lembro que em 93, em 21 de abril de 93, nós tivemos um plebiscito no Brasil. Quem tem aí em média 40 anos vai lembrar disso. Eu já tinha 12 anos, tinha 11 anos. Eu lembro-me de quando teve esse plebiscito no Brasil, o desespero que foi os políticos, os partidos políticos, o sistema democrático, o desespero deles, né, na imprensa, falando não, porque não pode democracia e tal, democracia é ruim, colocaram várias dificuldades. Os comunistas entraram em desespero, um desespero total. Eu me lembro disso porque meu pai acompanhava a política e meu pai ficava comentando, a gente assistia nos jornais, e o desespero dos partidos políticos. Por quê? Meu amigo, se você quebrar o decreto de um rei, você vai perder o pescoço. Então você imagina, com a sujeira política que nós temos em nosso país, no mundo, do sistema democrático. Pronto, vamos pensar aqui, vamos pensar. Se colocarmos um rei hoje no Brasil e ele for julgar a questão dos governantes brasileiros, vai sobrar 2 ou 3, no máximo meia dúzia no parlamento. Porque, no mínimo, se o rei fosse bonzinho, assim, que tivesse umas ideias estilo Bolsonaro, se o rei fosse bonzinho, que o Bolsonaro é um cara muito bonzinho, o rei ia prender todo mundo. Por isso, em 93, quando teve esse plebiscito, os partidos políticos comunistas, e todos os partidos políticos aqui do Brasil que estão em vigor, eles são comunistas, não adianta dizer que não, que eles são comunistas, porque as ideias que eles vivem são ideias comunistas, entraram em desespero. Não, primeiro eles iam perder a boquinha do cascalho, do dinheiro que eles tanto gostam. Por aí você tira. Tá? E depois que é todo mundo preso. A democracia ela tem dessas situações. Uma das fragilidades dela que eu odeio é o fato de estar provado que o cara está errado, está mais do que provado que o cara cometeu um crime gravíssimo e o cara tem direito a um advogado, ele recebe uma condenação de 200 anos, aí ele fica 12, ele sai. Não importa o dano que o cara causou, não importa a criança que o cara matou, não importa a criança que o cara estuprou. E é um conceito assim, às vezes, que é meio maluco, não, que Deus perdoa, não, você está perdoado. E eu não sei onde os caras arrumaram isso dentro da Bíblia, para aqueles que dizem que a Bíblia é a regra de Deus, tá? E quando eu digo isso, as pessoas têm que saber entender que eu não estou falando que não creio em Deus, ou que não acredito na Bíblia em muitos aspectos.
tá? Tem que saber entender. Mas aqui eu não estou falando como quem quer seguidor. Eu estou falando como professor. Essa é a minha profissão. Ensinar sobre religião, ensinar sobre muitos aspectos da vida. Tudo bem? Então, esse tipo de fragilidade que a democracia oferece, para mim, não serve, não vale nada. Tá? Por quê? Porque eu sou um cidadão de bem. Independente de religião, quando eu era criança, o meu pai me ensinou a ser um cidadão de bem. A educação que eu tive em casa, até por meio de cobrança, de disciplina e alguns castigos, era que eu tinha que ser um cidadão de bem. Ou de forma, ou de outra. Eu tinha que obedecer de alguma forma, ou por bem, ou por bem. Tudo bem? Então, enfim, já esclareci os pontos aqui, eu espero que você tenha entendido como funcionava como funciona o porquê, como funciona o meu pensamento de não gostar de democracia e o porquê de eu pensar dessa maneira. Tudo bem? E também pelo fato do desespero, né? Não quero ser redundante, mas assim, quando a gente é redundante, quando o professor é redundante, é porque ele quer frisar algo. E aqui eu frisei o desespero dos partidos políticos na época. Em 93, que teve o plebiscito, tem muitos aí que estão vendo o vídeo agora, tem 20 anos, não sabem que teve esse plebiscito no Brasil. Uma outra questão aqui que eu quero estar citando para aqueles que são estudiosos acerca da religião, da Bíblia, e que amam a Deus e buscam entender e compreender alguns contextos acerca do Criador através do seu livro religioso. E nesse caso aqui eu vou colocar algumas definições bíblicas para reino e procurar entender o pensamento de Jesus quando ele falava sobre reino e abrir um adendo importante aqui também, que os religiosos têm que saber entender que quando Jesus falava de reino dos céus, não era o céu, ou estar no céu. Tem que saber entender isso. O reino de Deus que Jesus fala não é o céu, ou morar no céu, igual muitos entendem. Tá? O desejo do coração de Jesus, é muito claro isso em todos os relatos sobre a vida dele, dos autores dos evangelhos, e do Jesus histórico, era trazer, o Jesus histórico é o Jesus fora da Bíblia, é o contexto histórico e atemporal de Jesus dentro da arqueologia e dentro da história, que é muito importante. Se você não acredita na Bíblia ou que Jesus existiu, ou você pensa que Jesus não existiu, o contexto histórico vai atestar isso muito bem, tá? Sobre a existência de Jesus. E o contexto histórico também vai atestar muitos aspectos da vida de Jesus, como ele era e como ele se posicionava sobre a questão da vida, sobre a questão social e sobre a questão do homem para com Deus, que não está na Bíblia. O que tem de relato na Bíblia é pouquíssimo acerca da vida de Jesus. Não temos nada sobre a infância de Jesus na Bíblia, né? Nos livros canonizados. Nós vamos encontrar nos livros apócrifos, mas que para muitos cristãos, estudiosos aí da teologia sistemática moderna, não se deve levar em conta esses livros apócrifos, né? E a história, eles não querem levar a história, né? A ciência que estuda a civilização antiga, eles não querem levar em conta nada disso. Mas enfim, então eu quero definir aqui o conceito de
de reino bíblico, né? E como Jesus expressava um reino de justiça, e como ele demonstra e demonstrava como é o reino. Tá? Porque é muito claro, em cima das falas de Jesus, como assim coloca os autores dos livros, o desejo de trazer o reino dos céus, ou o reino de Deus, para a terra. Esse desejo que falava a todo momento dentro das expressões de Jesus. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui para vocês a parábola do servo impiedoso. Tá? Jesus expressa muito bem aqui sobre essa questão de que o reino dos céus é muito justo. E ele queria expressar aquela justiça do reino de Deus aqui na terra, não era no céu. Ele queria expressar para os homens. Ele queria que os homens entendessem isso, essa justiça. Eles queriam entender que o Pai era justo ao extremo. Né? Então vamos compreender isso. Por exemplo, Mateus 18, versículo 23. Eu vou ler o versículo, mas depois você lê toda a parábola aí do servo impiedoso para contextualizar. Ok? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Aí eu te pergunto, se os reis do mundo antigo não fossem justos, por que Jesus, ou o Messias, ou Yeshua, iria usar, em cima desse ensinamento, a figura de um rei? Por que ele iria ilustrar, aqui nesse provérbio, a figura de um rei? Pensa um pouco aí. Porque dentro do contexto atemporal da vida de Jesus, eles acreditavam fielmente que os reis, né, e isso já vinha de tradições antepassadas, de tradições de outras civilizações, era aprendido, que os reis agiam com justiça. Entendeu? Os reis eram justos. Por isso que ele diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Eu vou simplificar a história aqui para não alongar muito o vídeo. O servo impiedoso, ele é um cara que deve o rei. E ele vai, no momento de acertar as contas, ele pede misericórdia, chora e, por favor, me dê aí uma clemência. O rei fala, tá bom, eu vou te dar clemência. Ele vai embora. Ele encontra o cara que estava devendo ele. Depois você lê para você entender o que eu estou falando. E o cara pede clemência também. Ele não dá clemência para o cara, ele é muito radical com o cara e não usa de misericórdia para com o cara. Uma pessoa viu aquela atitude dele, pega ele leva até o rei, conta aquela história da forma que ele está agindo com a pessoa que está devendo ele, e o rei fica totalmente indignado e diz para ele, rapaz, mas eu perdoei você, mas eu não te castiguei, não te prendi. Por que você não usou de misericórdia com outra pessoa? E esse rei pega aquele homem, condena aquele homem. E aí você lê e você vai entender melhor.
Por que Jesus usa isso? Porque ele está demonstrando que o reino de Deus se atua com justiça. Não é injustiça. Ele está demonstrando que o reino de Deus, vindo a este planeta, vai atuar com justiça, com retidão. Porque a misericórdia foi dada àquele homem. Mas ela foi desperdiçada. Então, para você compreender como é esse funcionamento de reino, os reinos são assim. Os reinos, eles agem com justiça. Porque se Deus, se o Criador não for agir com justiça para com o homem, se a natureza de Deus, se a natureza das coisas, do nosso sistema, do nosso universo, não agir com justiça com o homem, será chamado de injustiça. Tudo bem? Então, é para que reflitamos sobre isso. Tudo bem, vamos lá. A segunda reflexão que eu quero colocar está na parábola dos trabalhadores da vinha. Se encontra em Mateus 20, e eu vou ler somente o versículo 1 para compreendermos. Ok? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Convido você a ler e contextualizar, e eu vou simplificar também essa parábola para você entender. O desejo de Jesus em mostrar que o reino dos céus era justo. Tudo bem? Essa parábola conta a história de um proprietário, e Deus ilustra esse proprietário como Jesus ilustra esse proprietário como sendo igual ao reino de Deus. Porque esse proprietário vai ser justo nessa parábola. Então, o que ele diz? Ele diz que esse proprietário pegou funcionários de manhã, pegou funcionário no decorrer do dia e no final da tarde. Todos os funcionários, ele pagou o que ele quis pagar de acordo com o combinado. Um denário de manhã, um denário à tarde, um denário à noite e um denário para quem trabalhou só 2 horas. Os que trabalharam de manhã, eles reclamaram, mas o cara trabalhou só 1 hora, 2 horas, por que ele está ganhando a mesma coisa que eu, que trabalhei o dia inteiro, tomei o sol o dia inteiro e fiz um monte de coisa? E aí o que o proprietário diz? Ele diz, olha, o meu combinado é o meu combinado. Eu sou justo e não interessa se você veio de manhã e eu quero pagar a mesma coisa que paguei para você para o outro que trabalhou 2 horas. Eu sou o proprietário, sou o rei, sou o dono, eu posso pagar o quanto eu quiser e tiver combinado dentro da justiça. Eu sei que muitos, né, eles levam esse ensinamento para outros lados e uma série de coisas. Mas o foco verdadeiro desse ensinamento se encontra na retidão e na justiça que é o reino. Na retidão e na justiça que são os reinos. Tudo bem? Vou continuar. Contextualiza aí para que você possa entender melhor. Dá uma lida em tudo aí, a parábola aí no Provérbios para você entender. É importante você lembrar as questões, né, do mundo antigo, como funcionavam os reinados do mundo antigo. E o mundo antigo, a forma que ele apresenta reino não é diferente da forma que Jesus apresenta seu reino. Tá? Não é diferente. Mas algo que é muito interessante nos reis do mundo antigo
é justamente o conceito de rei, né? O conceito de rei era a personificação de seu reino ou do reino. O reino era visto como o próprio símbolo do reino e a personificação da glória de seu reino. Parece que é igual ou não ao que Jesus ensina? Jesus, ele é a própria personificação do reino. Porque sua ideia era implantar o reino de Deus nesse planeta. Então Jesus, ele personificava o reino. Porque qual bandeira que os caras levavam quando ia para a guerra? A bandeira do seu país e do seu reino. O seu país, ele refletia toda a bandeira do rei, refletia toda a família real do rei. Era isso. Isso seria ou era uma monarquia. Tudo bem? Por isso que quando nas guerras os ataques era tentar decapitar o rei, matar o rei. Matava o rei e acabava o reino. Porque é personificado as qualidades e as características do rei no reino. Tudo bem? Pois bem, a definição do contexto de Israel, vamos dizer assim, e por que não dizer bíblico também, acerca de reino, né? Então veja bem, a definição é a seguinte: as palavras do hebraico das quais deriva o conceito de domínio no reino são Malak, Manakar, Malkut. E o derivado grego é Basileia, tá? Que na verdade eu faço todo um esboço aqui e depois eu apresento para vocês. Por enquanto ainda não usei o recurso de, quando eu estar mostrando, ele aparecer aí na telinha, mas logo, quando eu acostumar mais com essa questão de YouTube, eu vou apresentar para vocês. Então as palavras, né, que vão derivar o conceito de reino é Malak, Manakar e Malkut. E o derivado grego é Basileia. As definições dessas palavras incluem governar, olha o significado, governar, soberania, reinar, reino, dominar, ser um rei, governo real e governo majestoso. Tá? Então, os derivados dessa palavra é isso. O termo Malankar significa também a área territorial e as pessoas que constituem um reino. Vocês viram que legal? O termo hebraico não significa somente o rei ou somente o reino. Significa todo o território e as pessoas que compõem aquele reino. E isso eu não estou falando da questão religiosa, eu estou dando o termo dentro da língua do povo de Israel, do povo antigo de Israel, que é o hebraico. Então ela vai dar essas definições. Reino compõe as pessoas. Se você ataca, dentro da questão de um reino, se você atacar um cidadão de outro reino, você pode começar uma guerra. Porque o rei vai entender que você está atacando ele mesmo, que você está atacando o território dele. É importante compreender isso. Eu já vi caso de mensageiro do rei levar, na história, mensageiro dos reis levar
mensagem de um rei para outro, e esse rei executar o mensageiro daquele rei, por que eles faziam isso? Porque isso era uma ofensa muito grande, executar um mensageiro. Era uma ofensa como se executasse o próprio rei. Era como se dissesse para o outro rei que tinha enviado a mensagem que queria ele morto. Então, quando se entende que o território de um rei, território terrestre esse, e território território povo, o povo se torna parte do reino, parte do rei. Ofender alguém dentro de um reino era ofender o próprio rei. Então é importante compreender essas coisas. Ok? Quando eu disse que Jesus não era democrata, porque seus pensamentos dentro da Bíblia, e seus pensamentos que a história nos apresenta não é de democracia. Não apresenta democracia. Porque ele se posicionava como um rei. Ele não era um cara de andar dando o braço a torcer como as pessoas apresentam aí. Dentro das suas verdades, dentro daquilo que ele acreditava, dentro do seu entendimento de reino, ele não era um cara de voltar para trás. Ok? Tem um texto aqui muito interessante, nós já vamos estar concluindo aqui, que o vídeo já está passando do esperado. Está no Mateus 25, 31. Capítulo 25, 31 ao 34. Olha só, como ele era democrático, né? Isso na verdade é uma metáfora para dizer que ele não era nem um pouquinho democrata. Vamos lá. Olha o que ele diz. 25, 31 de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Precisa falar mais alguma coisa? Você que acredita tanto em democracia, não estou dizendo que você não está errado de acreditar, mas você pode mudar o seu conceito, analisando. Veja que democracia não funciona. E essa é a minha opinião por estudar. Essa é a minha opinião. Eu não estou dizendo que alguém aqui vai para o inferno, para o diabo ou para o cão. Tudo bem? Você vê democracia aqui? Vê alguma democracia? Eu não consigo ver. O outro texto é Mateus 25, 46. Olha o que ele diz. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Primeiro que esse conceito, a democracia é totalmente oposta. Ela se opõe a esse tipo de conceito. Você for querer colocar democracia dentro de um conceito desse, de um pensamento desse, vai ser totalmente oposto. E você tem todo o direito de dizer, mas isso aí está errado, isso aí está certo. Você tem todo o direito é seu. Eu tenho o meu direito aqui de falar sobre isso, e você tem o seu direito também de discordar, tem o seu direito de não acreditar em nada. Todo mundo tem seu direito. E é isso. A democracia, ela tem esses problemas.
que sem entender, as pessoas tomam posicionamento sem entender. Elas se colocam como juiz de determinadas causas sem entender. A democracia, ela, de certa forma, trouxe a ignorância, ou seja, superabundou a ignorância. Mas enfim, deixe seu like, reflita sobre tudo que falamos. Hoje eu sei que é difícil, não teremos mais reino nesse planeta, a não ser que seja um reino mesmo de Deus, né? Porque o nosso sistema democrático, além de democracia ser fragilizada, ela está tomada, no caso do nosso país, pelo comunismo, que é pior ainda, onde pessoas ignorantes estão no poder, onde pessoas ignorantes militam não pelo povo, mas pelos seus ideais, pelas suas próprias causas. Então vamos refletir um pouco, mesmo estando em democracia, reflita bastante no momento de você votar. Não vote nos mesmos, não vote pelo pneu de bicicleta, não vote pelo bloco, não vote pelas promessas para você. Pense em todos. Um rei, ele pensa em todos. Um rei ama o seu reino e você tem que agir como tal. Se você crê em Deus, é assim que você tem que ser. E ser justo. O que nós vemos hoje, né, o que a gente vê hoje na mídia, já está mais do que absurdo isso daí. O que a gente vê na mídia sobre a desonestidade dos políticos. E tipo assim, a mídia hoje ela está tirando as pessoas de bobos, de idiota. A mídia ela está nos tirando de bobo, de idiotas, de bobalhões, de ignorante mesmo. Por quê? Porque o comunismo é assim. O comunismo ele quer tornar as pessoas mais ignorantes para ser mais fácil controlada. Se você não sabe, você segue mais fácil do que quando você sabe. Quando você sabe algo, você começa a questionar. Tá? Você começa a questionar. E os filósofos, né, dizem que o questionamento é o maior objeto para se aprender. Né? E eu lhes digo mais, a filosofia começa a partir da pergunta em busca da resposta. Então temos que aprender, temos que nos atentar para o sistema político que nós temos, isso aqui é até um desabafo meu, e procurar contextualizar a vida e época de Jesus, seus ensinamentos, não só de maneira religiosa, não só de maneira espiritual, né? Porque o homem é totalmente espiritual desde que nasce. Ele é 100% carnal e espiritual, todo homem. Mas eu não vou entrar nesse mérito, espero que para frente eu vou estar falando sobre essas questões aí, porque eu quero falar realmente aqui sobre a questão que o nosso país se encontra nesse momento, a questão política. E nós já estamos vendo aí a pilantragem, o erro do nosso sistema político há muito tempo, viu? Muito tempo. Do nosso sistema democrático de direito, da nossa república, a destruição que é. Ok? Então pense muito bem, analise muito bem todas as questões, não vote nos mesmos, né? Por que eu digo isso? Porque você não consegue cobrar
as pessoas que você vota? Você consegue cobrar? Não consegue. Onde já se viu, por exemplo, pessoas não arrumarem uma benfeitoria, ou seja, uma situação difícil de uma cidade, para usar aquilo como amuleto para pedir voto toda a campanha política. Nós temos casa de obra aí, que é benfeitoria para a sociedade brasileira, que já está há mais de 30 anos. Tá? E os políticos usam sempre, não, vai sair a tal obra, vai sair o encanamento de água, vai sair o encanamento de esgoto, a água vai vir, o poço vai sair, vai chegar o hospital, agora quando eu ganhar vai chegar e não chega. Então eu deixo aqui para vocês até esse meu desconforto aí maior sobre essa questão. Estou gravando o vídeo porque alguns amigos já vinham me cobrando há muito tempo, nós estávamos sem tempo, né, trabalhando muito, mas agora nós arrumamos mais tempos e vamos estar gravando vídeo aqui. Um abraço aí aos meus amigos, eu não vou nem citar nome, porque tem vários que estavam falando para mim, alunos que me dizem, professor, cria um canal no YouTube, professor. Queremos te ouvir, coloca lá no YouTube, tem alunos que já estudou teologia comigo aí na faculdade e fica pedindo para mim, cria um canal e tal. Então, de certa forma, eu estava meio sossegado, não estava vindo aqui para a internet para estar falando sobre essas reflexões, para refletirmos acerca da vida, refletirmos acerca da religião, refletirmos sobre política, refletirmos aqui em todos os contextos, tá? Então, gratidão por você estar aqui, compartilhe o meu vídeo, curta o meu canal, um beijo no coração e tchau, tchau.